Casas Assombradas. A Maledite queria me entregar para o demônio. Como assim? Vamos ver. Oi, Ana, eu sou muito sua fã. Amo seu canal, escuto ele todos os dias enquanto trabalho. Muito obrigada por me fazer companhia. Imagina! Antes de começar, quero dizer que se tiver nomes, estarão trocados. E se tiver alguma coisa errada, me desculpe. Eu estou escrevendo pelo celular. Bom, tudo que eu escrever aqui é real. Eu não tenho por que mentir. Minha mãe está aqui comigo, me ajudando a escrever esse relato. E ela também é muito sua fã. Eu acompanho vocês desde 2019. Sempre quis enviar o meu relato, mas sempre fiquei com o pé atrás, pois ninguém acredita quando eu falo sobre esse assunto. Falam até que eu é que sou a louca da história. Mas, enfim, eu fui corajosa e resolvi escrever essa história. Espero que dê para ler. Muito obrigada a todos e peço que me respeitem nos comentários. Sim, óbvio, claro. Tipo, as pessoas, né, devem respeitar. Bom, vamos lá. Me chamo Fulana, tenho 18 anos e moro em Santa Catarina. Amo a minha cidade, os meus amigos, o meu trabalho e tudo que conquistei morando aqui. Bom, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade pequena, que todos se conheciam, mas até aí tudo normal. Mas, quando eu tinha por volta de uns 10 anos, a minha mãe, Joana, e o meu pai, José, se separaram. Foi uma tristeza imensa para mim. O meu pai nos deixou para ficar com a filha da vizinha, uma menina de 16 anos. E o meu pai tinha 30 anos. Foi um completo escândalo onde eu morava. Ainda mais porque a menina tinha engravidado e o meu pai resolveu pegar as coisas dele e se mudar com a menina. Dona Joana, na completa tristeza e solidão, não aguentava mais viver naquela cidade. O olhar das pessoas era de deboche e havia aquelas piadas, né, que corriam solta pela cidade. Ela recebia muitas ofensas e tudo mais, e chegou a um ponto que ela não aguentava mais nem sair de casa. Então minha tia, Maledite, irmã da minha mãe, vendo o estado de Joana, chamou a gente para morar nessa cidade que mora atualmente em Santa Catarina. Mamãe não pensou duas vezes e fomos para lá sem nem olhar para trás. Dia 27 de julho de 2013, às 5 da manhã, nós embarcamos no ônibus sentido Santa Catarina. Nunca vou esquecer o dia que deixamos aquela cidadezinha perturbadora. Chegamos no terminal e a Maledite estava lá com um sorrisão no rosto. Ela recebeu a gente de braços abertos, muito feliz com a nossa presença. Ela nos deu muita força, parecia um verdadeiro anjo nas nossas vidas. Quando chegamos na sua casa, aí eu já senti logo no início uma das piores sensações que eu já tive na vida. Sem contar que o cheiro daquela casa era incrivelmente horrível. Eu estava louca para minha mãe encontrar uma casa para nós logo. Fazia uma semana que estávamos na casa da Maledite. A Joana, minha mãe, teve que viajar de volta para São Paulo para resolver o negócio do divórcio. Ela teria que ficar uns 3 dias lá em São Paulo. O menos que ela pudesse ficar lá, o menos possível ela ficaria, né? Seria melhor para ela, já que ela odiava também aquela cidade. Então ela foi de avião para ser mais rápido. Eu tive que ficar com a minha adorada tia, que até aquele momento eu achava incrível. Minha tia era incrível, porque ela me dava doces, sorvetes, me levava no cinema. Bom, ela fazia tudo para me agradar. E eu adorava toda aquela atenção. Afinal, eu estava passando por um momento bem difícil. Então, chegou o dia que a Joana ia viajar, minha mãe, né? Logo que minha mãe saiu, portão afora, a Maledite começou a agir estranho comigo. Nem na minha cara ela olhava mais. Eu achei muito estranho, pensei que eu tinha feito algo de errado, mas eu deixei quieto. Fui ler e ficar quietinha lá no meu quarto. Afinal, não era minha casa, né? E eu não gostava de incomodar. A noite horrível.
Bom, já era por volta das 7h30 da noite e eu nem tinha visto a hora passar. Me dei conta que era esse horário, pois olhei pela janela e vi pela fresta da cortina que já estava escuro lá fora. Fiquei muito assustada, pois eu não me recordava de ter ficado tanto tempo lendo. Eu só me recordava que eu estava lendo a página 26 do livro, e quando eu acordei desse transe, já estava na página 184, e eu não me recordava de nada do que eu li no livro. De repente, saiu a luz. Que luz? Acho que de repente acabou a energia, acredito. De repente acabou a energia, acabou a luz. E eu, medrosa do jeito que eu sou, morro de medo do escuro, fui direto abrir a porta. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que a porta do quarto estava trancada. Aí eu gritei chamando minha tia e ela não me respondia. Então tentei pular a janela, mas era um pouco alto e aí eu fiquei com medo de me machucar e também estava escuro lá embaixo. Eu não ia pular lá, né? Deixei as cortinas abertas, pois tinha a iluminação da lua, pelo menos, que deixava o quarto menos assustador. E aí eu comecei a chamar pela minha tia Maledite, que nada me respondia. Pensei comigo, como que ela ia sair e deixar uma criança de 10 anos sozinha em casa? Que falta, né, de simancou? Comecei a escutar uns barulhos estranhos no chão de madeira, como se fossem arranhões. Aí é que eu fiquei com mais medo mesmo. E chamava minha tia, e ela não respondia. Olhei no relógio e já era 9 da noite. Eu já estava cansada de tanto chamar. Me deitei na cama com medo e achando tudo aquilo muito estranho. Peguei minha coberta e me cobri inteira. Só deixei o meu nariz de fora para respirar, achando que assim nenhum monstro iria me pegar, né? Acabei pegando no sono até que bem rápido. E acordei e me vi... Aí eu acordei, né? Peguei no sono tudo, acordei e me vi sem coberta. E havia uma vela em cima do meu criado mudo, iluminando todo o quarto. Aí eu consegui ver que a cortina estava fechada também. Não achei nada demais, né? Pensei que minha tia tivesse chegado e deixado a vela ali para mim, por conta do escuro, para eu não ficar no escuro. Mas no momento em que eu estava pensando isso, eu comecei a ouvir batidas na minha parede, vindo do quarto da minha tia, como se tivessem móveis sendo arrastados. E ouvi também ruídos muito estranhos. Ouvi muitos miados de gato. Peguei o relógio e marcava 00:30. Me apavorei. Eu estava muito assustada. Eu não sabia o que fazer. Tentei abrir a porta do quarto e adivinha? Estava aberta. Aí eu saí do quarto e as luzes ainda continuavam apagadas. Eu vi que só saía claridade do quarto da Maledite. Como a casa era de madeira, caindo aos pedaços, aliás, havia uma fresta que dava para ver dentro do quarto dela, se você botasse o olho ali bem perto. Cheguei perto e vi que o quarto dela estava lotado de velas, muitas, muitas velas. Chegava a iluminar o quarto todo. No chão havia um símbolo que eu nunca vi na minha vida. A Maledite estava no meio desse símbolo, em pé. Em sua frente havia um gato morto. E na frente do gato havia uma massa preta. Que quanto mais minha tia falava alto, mais essa massa parece que se materializava numa forma de um bode, meio gente, com chifres enormes e com um cheiro podre, muito podre, que empesteou a casa inteira. Ana, nesse momento, eu confesso que eu fiz xixi na calça, de medo. Sim, eu fiz xixi. Que cena horrível! Só de pensar nisso eu fico mal. Bom, voltando ao relato. Aquela criatura perguntou para minha tia o que ela queria de novo. Maledite se ajoelhou em frente àquilo e falou em voz alta que ela queria 7 vidas para ela, assim como um gato, entendeu? Ela queria 7 vidas de um gato. E aí aquele ser medonho começou a devorar o gato. E minha tia ria igual uma louca.
Aquele demônio ali na frente, então, perguntou se era só isso que a senhora queria. Então Maledite respondeu que não, e ela disse: eu quero juventude, eu quero beleza, eu quero tudo que a menina tem. A menina, no caso, era eu, tá? Nesse momento, aquela criatura deu uma gargalhada e falou: para isso, você terá que me dar a menina. A Maledite nem contestou e falou: ela é toda sua. Eu deixei ela no quarto, junto com uma vela preta. Você pode levá-la. Mas eu quero a juventude dela, o sorriso dela. Eu quero tudo de lindo que ela oferece. Gente, olha, eu não lembro exatamente como ela falou. Isso é o que eu consigo lembrar meio por cima, porque ela falou muita coisa e o medo e o trauma não deixa eu lembrar tudo exatamente como foi. Aquele demônio lá, aquele demônio concordou, né? Assentiu com a cabeça e a Maledite então se levantou, apontou o dedo na direção da fresta onde eu estava olhando e aí pronto, eu corri que nem uma doida. Pulei a minha janela com tudo, machuquei meus joelhos, machuquei meu queixo, corri muito até a casa de alguém mais próximo ali. Eu só queria fugir daquele demônio e da Maledite. Comecei a bater na porta de uma vizinha. Eu nem estava ligando para nada, eu só queria fugir. E aí uma senhorinha chamada Rosa me atendeu. Eu expliquei para ela, eu estava apavorada, estava ofegante. E a Rosa, quando soube que eu era sobrinha da Maledite, me puxou pelo braço para dentro da casa dela. A Rosa falou para mim que a Maledite era uma praga. Uma falsa, uma enganadora, que fazia vários trabalhos para destruir o lar das outras pessoas. Falou também que a Maledite matava os gatos dela, da Rosa, para fazer trabalhos. Rosa também me contou que foi ela, a Maledite, que destruiu seu casamento, deixando o ex-marido dela louco. E como ela sabe disso, isso lhe foi revelado na igreja onde ela frequenta. Maledite vivia fazendo trabalhos para Dona Rosa, mas Dona Rosa é um espírito de luz. Nada a atinge. Ela é uma verdadeira mulher iluminada, uma mulher de luz. Enquanto ela cuidava de mim, limpava os meus machucados, nós ouvimos a Maledite me chamando sem parar, falando que era para eu voltar para casa, que eu era uma menina mal educada. Disse que ia contar tudo para minha mãe, que eu tinha fugido de casa e muitas outras coisas. Dona Rosa fez com que eu me deitasse, falou para eu descansar, que quando a minha mãe chegasse a gente resolveria isso tudo. Mas é claro que eu não consegui pregar os olhos, né? Eu fiquei com medo de tudo aquilo. Olha, foram 3 dias horríveis. Dona Rosa não parava de orar em cima de mim. Sempre quando ela fazia isso, eu ficava um pouco mais aliviada. O dia que a minha mãe chegou. No dia que minha mãe ia chegar, eu e Dona Rosa ficamos acampadas no portão, para que quando minha mãe chegasse, nem desse tempo dela entrar na casa da Maledite. E minha mãe chegou, e eu corri para abraçá-la. Aquele abraço que só minha mãe tem, sabe? Quentinho, aconchegante. Joana, minha mãe, já com cara de brava, me perguntou: por que você não tá na casa da tia Maledite? Maledite me ligou falando que você fugiu de casa e estava na vizinha e não queria voltar? Nesse momento eu comecei a falar tudo para minha mãe, tudo o que aconteceu. Pensei que ela nunca ia acreditar em mim, mas ela acreditou. Ela foi furiosa na casa da Maledite, berrou com ela, falando: o que você queria fazer com a minha filha? Entregar ela pro diabo? Eu sabia que você não tinha mudado. Você continua a mesma pessoa cruel e falsa de sempre. Como eu pude confiar minha filha a você? E aí Maledite, né, com os olhos arregalados, começou a falar: eu não fiz nada. Sua filha que é mal educada, é mentirosa. E você, Joana, é uma louca. Agora eu entendo por que seu marido te deixou. Nessa hora, minha mãe me perguntou onde eu tinha visto o tal do símbolo. E eu logo respondi: foi no quarto da Maledite, mãe.
Minha mãe, então, entrou com tudo no quarto da Maledite e no chão havia um enorme tapete que não tinha antes. Joana tirou o tapete com muita raiva e lá estava o símbolo gravado na madeira. Minha mãe voou na cara da Maledite, mas ela deu um bem dado ali, que foi até bonito de ver. Os vizinhos vieram apartar a briga e quando conseguiram tirar minha mãe de cima da Maledite, a Maledite começou a gritar. Eu fiz e faço de novo mesmo. Você não sabe com quem você tá se metendo. Você acha que seu marido te deixou por quê? Eu nunca vou aceitar que você se dê bem na sua vida. Que você se dê bem na sua vida e eu não. Eu não tenho família, eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho nada. E eu não vou deixar você ter também. Eu lanço uma praga sobre você e sua filha. Olha, minha mãe ficou muito triste e com muita raiva de todas essas palavras. Minha mãe pegou nossas coisas e a dona Rosa deixou a gente ficar na casa dela por um tempo. Ana, eu não dormia, eu estava perturbada, eu achava que todo mundo ia me fazer mal. Eu desconfiava até da minha mãe e da Rosa, de todo mundo que se aproximava de mim. Eu via vultos, eu ouvia barulhos, alguém me perseguindo, e quando eu conseguia dormir, eu tinha paralisia do sono. Eu sonhava que tinha um demônio em cima de mim. E com a minha mãe era a mesma coisa. Ela também não conseguia dormir, começou a ficar muito doente. A Rosa, vendo o nosso estado, começou a levar a gente na igreja, que eu frequento até hoje. Foram eles que nos salvaram. Tivemos muitas revelações ali. A Maledite fazia muitos trabalhos para minha mãe desde que minha mãe nasceu. Ela fazia trabalhos e mais trabalhos, sabe? E o pastor ainda disse que nem sabia como minha mãe ainda estava viva, depois de tanta coisa que a irmã dela já fez para ela. Quando minha mãe falou que estava grávida, a Maledite já tinha feito um trabalho para mim, que eu era só um feto ainda. Eu nasci prematura, inclusive, e com muitos problemas de saúde. Os médicos falaram que foi um milagre a minha vida. E eu agradeço por minha mãe ter muita fé e nunca deixar essa fé se abalar. Maledite, desde sempre, quis ver a minha mãe na pior, mas minha mãe sempre foi muito forte. Descobrimos que foi a Maledite que fez um trabalho para o meu pai se separar da minha mãe. Isso a Maledite conseguiu fazer. E se vangloriava ainda com essa vitória, entre aspas, né? Os pastores começaram a quebrar todos esses trabalhos, todas essas pragas que a minha tia lançou sobre nós. E foram muitas idas à igreja e muita oração em cima de nós. Conseguimos tirar toda essa maldade que ela botou na gente e melhoramos. Saímos da casa da Rosa, mamãe conseguiu um emprego muito bom, compramos o nosso apartamento, conseguimos nos acertar na vida. Meu pai veio atrás de nós, falando que ainda amava minha mãe e que não sabia o que tinha feito da vida dele, que ele não gostava daquela menina e que ele só amava minha mãe. Minha mãe não aceitou de volta, não, porque nada justifica uma traição. E ela sofreu demais e não queria aquele embuste nas nossas vidas de novo. Bom, né, esse relato eu encurtei ao máximo, tá? Pois senão ia ficar maior ainda. Ai, eu vou espirrar. Mil desculpas se o relato tiver horrível. Eu sou péssima em escrever texto, mas eu queria falar minha história assombrada para vocês. Até hoje eu carrego marcas disso. Eu não durmo de luz apagada, eu ainda durmo com a minha mãe e tenho medo de gente boazinha demais. A Maledite morreu ano passado, em 2021, sozinha em sua casa. Os vizinhos disseram que ela berrava: "Eu não quero ir para o inferno, me ajuda, me ajuda!" E quando os vizinhos iam tentar ajudá-la, ela começava a bater neles. Ela ficou completamente louca. Eu não sei se ela foi para o inferno, mas eu sei que ela está pagando por ter feito mal a todos que ela conhecia. A Rosa também faleceu em 2019. Uma velhinha linda, eu a amava. Ela virou assim a minha avó, minha doce vozinha. Eu sinto falta dela. Ela sempre vai ser o meu anjo. Bom, foi isso, gente.
tenho mais um relato de Maledite, pois sabe a menina lá de 16 anos que casou com meu pai? Agora ela tá com 24 e vive perturbando a minha mãe e a mim. Olha, tem cada presepada que essa criatura fez pra nós. Eu vou contar num outro relato. Beijos, Ana, amo você. Obrigada, um beijo pra você. Mais uma vez, desculpa pelo relato, tentei encurtar ao máximo para não ficar muito cansativa. Muito cansativo. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Mas, gente, o que essa Maledite fazia? Ela estava evocando um negócio lá que tomou a forma de um bode que comeu o gato que ela estava oferecendo na frente. O que ele ia fazer com a menina? Que estava lá... Será que ela tinha feito já algum tipo de transe para ela permanecer ali deitada do lado da vela? Porque ela não viu o tempo passar, ela ia ficar numa espécie de transe, mas alguma coisa a acordou justamente para ela ouvir e ver que ela estava correndo perigo e zarpada ali. Mas, gente, o que é aquela coisa se materializando ali, comendo gato, credo? A Maledite... Gente do céu. Deixem suas opiniões e, se for comentar, que seja com respeito, ok? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.